Olá a todos, eu sou José Augusto, faço parte do curso de História da Universidade Estácio de Sá, aqui em Fortaleza. Este vídeo se propõe a trazer um trabalho de PCC, Prática de Componente Curricular, da disciplina História da Educação. Estaremos revisitando a história da educação e entendendo as principais contribuições que a história nos traz para a educação que conhecemos hoje. Analisaremos algumas propostas pedagógicas de algumas escolas da atualidade e entenderemos como essas propostas sofreram diretamente sua influência dos acontecimentos decorridos na história. Portanto, vamos ao vídeo. Temos como contribuição da Grécia Antiga o método dialético de Sócrates, que leva o aluno a extrair o conhecimento através de um diálogo. Seu ensino foi produtivo ao ponto de inspirar Platão, o seu mais célebre aluno. Este fundou a sua própria escola, a qual chamou de academia, um termo bem familiar em nossos dias. Aristóteles, que estudou nessa escola, foi tutor de Alexandre e fundador de uma outra escola, o Liceu, onde isso ensinava caminhando pelos jardins, o que ficou conhecido como método peripatético, ou seja, ensinar enquanto caminha. Além disso, ele aperfeiçoou ainda mais a dialética com as ideias de tese, antítese e síntese. Com o Império Romano, o conceito de democracia ruiria. Vem então o cristianismo e a patrística, onde no século IV temos a figura de Agostinho, que reaviva as ideias do platonismo. A igreja então segue e, de repente, como religião oficial do império, teria sua autonomia sobre toda a cultura do mundo à sua volta. A educação passará por outra mudança que deixará sua marca na história, o escolasticismo, ou a escolástica, de onde vem a palavra escola, onde agora os aprendizes são alunos, um termo que significa algo como sem luz, que sentam para serem iluminados, conforme acreditava Agostinho. Esses alunos agora sentam para aprender de forma passiva e inquestionável. O fim da Idade Média traria mudanças com o Renascimento, ou seja, o retorno ao pensamento greco-romano clássico. A sociedade pensaria agora além dos dogmas, tendo em figuras como Descartes e Copérnico alguns dos expoentes desta ousadia no pensar, refletindo então esta ousadia nas artes, na literatura e nas grandes navegações, que foi um grande marco nesse período. Já no século XVI, a Reforma Protestante, junto à imprensa de Gutenberg, vai contribuir para uma educação voltada para todos. Com a tradução da Bíblia e outras obras na língua vernácula, ou seja, na língua de cada região, todos agora podiam ler e entender o que estava sendo lido, além de também entender aquilo que estava sendo dito pelos reformadores. Calvino, na Suíça, incentiva o ensino para que as pessoas pudessem entender a Bíblia por si mesmas. A alfabetização seria o grande início e a preparação de líderes e as universidades. A educação agora podia ser estendida também aos pobres, o que tornava o modelo dos reformadores mais abrangente. Isso provocaria a reação da Igreja Católica, iniciando a chamada Contra-Reforma, que, entre outras medidas, adota a criação das ordens religiosas como a Companhia de Jesus, cujos princípios organizados por Inácio de Loyola foram predominantes na educação europeia e do Novo Mundo por cerca de 2 séculos. Com o Ratium Studiorum, se planejava uma educação unificada em sua metodologia. O Ratium Studiorum representa um dos mais antigos documentos de organização de planejamento didático. No Brasil, os jesuítas criam as escolas de alfabetização e formação de sacerdotes. O seu trabalho escolástico é voltado para a catequese indígena, fundamentado no humanismo e enciclopédico, uma característica das escolas tradicionais. A educação era ainda voltada para a nobreza, embora os índios fossem alfabetizados. Dos séculos XVIII ao XIX, o iluminismo desencadeia várias revoluções, entre elas a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. O pensamento iluminista rompe com o dogma da Igreja, se impondo ao chamado absolutismo. Sendo assim, o poder divino nas mãos do rei
já não era mais uma máxima considerada no pensamento iluminista. O pensamento iluminista traz grandes pensadores como Kant, com a sua frase "ouse saber", que inspiraria a outros pensadores até mesmo mais contemporâneos como Paulo Freire, quando este afirma que educação é um ato político. Outro grande pensador é Jean-Jacques Rousseau, que usará um conceito de construção, onde o aluno deve construir seu conhecimento através de interação, o que inaugura o chamado método construtivista. Sem dúvida, uma grande contribuição iluminista seria a educação laica, ou seja, independente de ideias religiosas. O Marquês de Pombal, ao chegar no Brasil, trará uma série de mudanças, entre elas a expulsão dos jesuítas e a implantação do seu sistema educacional, dando ênfase assim ao domínio da coroa e não da igreja no ensino, instituindo a nomeação e remuneração de professores pela coroa, além de aulas régias. Século XIX e o início do século XX, temos grandes propostas de modelos educacionais em pessoas, em pensadores como John Dewey, que defende o ensino vinculado ao interesse do aluno. Esse tipo de tese também será defendido por outros como Jean Piaget, e no Brasil, em 1932, os educadores se reúnem e elaboram um documento intitulado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esses pioneiros da educação nova, esses defensores desse novo modelo, reforçam uma ruptura com o modelo tradicional. Esse manifesto vai perdurar em Paulo Freire e Rubem Alves, que defende o aluno no centro do processo de aprendizado, ou seja, o aluno é um agente ativo, como um resgate à velha escola baseada na dialética lá dos tempos da Grécia Antiga. Nesta proposta da chamada educação nova, nós temos o aluno que é o cerne do propósito educacional. Ele é uma figura ativa e não apenas passiva, não apenas aquele que recebe conteúdo e reproduz alguma coisa, mas é alguém que interage no momento em que esse conteúdo está sendo trabalhado em sala de aula. Essas propostas educacionais, elas vão ser defendidas até em nossos períodos atuais.
Aqui termina o nosso vídeo sobre a história da educação. Eu espero que você tenha gostado e desde já eu agradeço você ter assistido até aqui. Deixe seus comentários e aqui eu finalizo o meu PCC de História da Educação. A todos meu muito obrigado e até a próxima.